E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos dar continuidade à nossa jornada sobre reações orgânicas, reações químicas orgânicas, tá bom? Essa jornada onde a gente encontra mecanismos de reação, produtos favoráveis, produtos importantes para a indústria química, importantes para o nosso organismo, para a natureza, para os ecossistemas. E hoje vamos falar aí sobre as reações de ésteres, tá bom? Já temos aqui uma imagem que tem aí no livro de vocês, bem legal, que é um sabonete, né? Sabonete que é um produto muito utilizado por todas as pessoas, são fabricados de diversas maneiras e tem relação direta com as reações de ésteres. Não só a produção de sabonete, como sabão, de aroma, de perfumes, são reações bastante importantes dentro da indústria química. Vamos lá. Alguns tópicos que a gente vai ver aqui dentro das reações de ésteres, tá bom? Então a gente tem aí o processo de esterificação, que é a reação de esterificação, as hidrólises, né, básica, ácida, as reações de saponificação, que são extremamente importantes, e a transesterificação. Seu objetivo: identificar reações referentes a classes funcionais dos ésteres, como produção de sabão e biodiesel. Olha só o peso que essas reações trazem, tá? A gente tem aí a produção de sabão e também de biodiesel. A gente tem aí os ésteres, né? Os ésteres são produzidos por uma reação de substituição. A gente vai ver aqui a origem de um éster, de onde é que esse éster ele é produzido. Quando estudamos as funções orgânicas lá no início do ano, certo? Eu já tinha falado que a origem de um éster era um ácido carboxílico e um álcool. E essas reações, né, são regidas por reações de substituição. Né? Normalmente são catalisadas por ácido no meio, para que acelere a reação, para que ela possa acontecer. Sempre vai ter um meio ácido. Né? Na maioria das vezes a gente tem aí o ácido carboxílico e um álcool. Isso aqui é extremamente importante. Quando eu falo de reação de esterificação, tá? Eu sempre tenho que lembrar que eu vou ter esse conjunto ácido carboxílico e álcool reagindo, tá bom? Já eu mostro o esquema para vocês aqui de como é que isso acontece, tá bom? E vários exemplos referentes a esse tipo de reação. Esses ésteres, né, de baixo, quando são produzidos, né, e eles têm uma baixa massa molecular, moléculas não muito grandes, com ramificações, com grupos substituintes não muito grandes ali nas laterais das moléculas, existem substâncias que são voláteis, né? Quando eles têm baixo peso molecular, né, baixa massa molecular, eles têm aí a característica de ser voláteis, né, de passar ali para o estado gasoso com facilidade. E fazem parte da constituição de aroma de alimentos, de perfume, tá bom? Normalmente esses ésteres que são produzidos nessas reações, eles têm o objetivo para isso, né? Aquelas balinhas que a gente come, que tem sabor artificial, aqueles sucos, que tem sabores artificiais, qualquer outra coisa da indústria alimentícia que usa o sabor artificial, normalmente são à base de ésteres, tá certo? E aí a gente tem substâncias voláteis, né, como eu falei para vocês, principalmente aí com aroma de alimentos e perfumes. Aí eu trago aqui para vocês um esquema geral das reações de esterificação. Então, quando você tem um ácido carboxílico, como é que você identifica o ácido carboxílico? Por esse grupo aqui, né, C-O, OH, a hidroxila e a carbonila. Tu tem aí um ácido carboxílico, a função ácido carboxílico. Esse R aqui é uma cadeia carbônica, um grupo substituinte. Ou o hidrogênio, né? Eu acabei colocando aqui. Se você tiver um hidrogênio aqui, tu vai ter o menor ácido carboxílico e aí tu pode ter uma cadeia de qualquer tamanho. Esse R' é o álcool, né? Tu tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. Então tu tem um grupo substituinte orgânico igual ou diferente de R, né? Esse R, essa cadeia aqui, por exemplo, pode ser um propil, um etil, e aqui também poderia ser um etil, um propil, de qualquer que seja o tamanho da cadeia, não importa, eles vão reagir. O que acontece? A reação entre esses dois compostos, né? Essas duas funções, gera um éster. Você percebe que essa parte do ácido aqui é preservada. O que sai é o hidrogênio, ó, você vê que é um jogo de quebra-cabeça, né? Você deixa essa parte na molécula inteira, você repete ela aqui, aí você perde o hidrogênio e o que se aloja aqui nesse hidrogênio, né, forma uma nova ligação, é esse grupo R' que eu tenho aqui, ó.
tá? Essa parte do álcool, a cadeia carbônica do álcool, é quebrada e vem aqui e se adere no meu ácido carboxílico. De quebra, esse hidrogênio que sai se junta com a hidroxila que sobrou aqui, né? E forma água. Essa reação é chamada de reação de esterificação. Mas como ela está liberando água no meu produto, eu simplesmente posso chamar ela de reação de desidratação. Eu estou tirando água, estou desidratando, tá? E como consequência eu formo um éster. Você pode perceber que existe um equilíbrio, né? A gente tem essas duas setinhas aqui, uma no sentido da reação direta e uma no sentido da reação inversa, tá bom? Você vê que uma é maior do que a outra. Nesse sentido, né, de formar o ácido, tá? De formar o ácido, do ácido com o álcool para formar o éster, você vê que a setinha é maior no sentido da reação direta. Quer dizer, é mais favorável tu formar o éster, tá? Do que o sentido de volta, tá bom? Então é bastante interessante ver que existe uma reversibilidade, existe um equilíbrio, tá bom? Aqui nessa reação, né? O que a gente pode fazer, né, para ter uma vantagem, tá? Na produção de éster. Se eu quero produzir bastante éster, tá? Eu posso mexer nesse equilíbrio, tá bom? Passando um pouco sobre a fisicoquímica para vocês da coisa. Se eu retirar água, né, aqui do meu produto, a água que é o produto de menor custo aqui nesse meio todo, né, o álcool, o ácido e o éster e a água, o mais barato é a água. Então, se eu retirar a água, né, eu posso deslocar esse equilíbrio de diversas formas. Uma delas é retirando a água, né? Eu pego ali a água, ela é retirada da reação, né, a fim de se deslocar o equilíbrio no sentido da formação de éster. Tá? Eu vou deslocar aqui a reação. Quanto mais água eu tiro, mais o equilíbrio vai se deslocar na produção do meu éster, e mais éster eu vou ter. Então é bem simples, os químicos fazem isso de forma bem simples. Ou eu posso adicionar cada vez mais reagentes, né? Eu vou adicionando a concentração bastante de reagente de ácido. Quanto mais álcool e mais ácido eu coloco, tá? Mais éster eu vou produzir. Então são artimanhas, né, químicas que a gente utiliza para poder ter uma produção de éster maior. O produto principal é esse, né? Esse aqui que é valorizado. Eu utilizo ele como aroma de alimentos e perfumes. E aí ele tem uma importância econômica muito grande, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, no preparo de bolo com cheiro de banana, sem usar fruta, né? Eu tenho aqui um bolo de banana sem usar frutas, né? O acetato de isobutilo é um dos ésteres responsáveis pelo odor característico da banana, tá bom? E aí eu tenho aqui a reação para a produção dele. Eu tenho o ácido, tu vê que tu tem aqui o grupo metil, né, o ácido etanóico. Tem aqui, ó, o ácido acético, o vinagre, gente, ácido etanóico, tá? Mais esse álcool inteiro aqui, né? Eu tenho a hidroxila, tá? Ligado à cadeia carbônica, é o 2-metil-propan-1-ol, é o álcool isobutílico. O que a gente viu lá na reação anterior, né? Essa parte do álcool, ela se aloja aqui nessa parte do ácido e forma água. O que aconteceu aqui? Toda essa cadeia do álcool vem aqui e substitui esse hidrogênio, galera. Ó, eu fico com meu ácido preservado aqui, tá bom? Eu pego essa cadeia do ácido e preservo ela, ó, não se perde. E o que se liga nesse oxigênio é toda essa cadeia, né, esse substituinte do álcool. Toda essa cadeia ficou aqui, ficou um pouquinho diferente, mas se tu for contar aqui é a mesma coisa. De quebra, eu ainda tenho aqui a água, né? Ficou um pouquinho apagado aqui, mas é H2O, tá bom? Tu vai formar o etanoato de isobutilo, seguindo a nomenclatura do éster, mais água, tá bom? Então esse cara aqui que é o responsável, meu produto final, o que me interessa, que dá característica e o aroma da banana. Você pode perceber que a equação está aqui em meio ácido, tá bom? E tem também a questão do equilíbrio, tá certo? Então, a última coisa que eu tenho para falar para vocês aqui de início sobre reação de esterificação é a questão aqui, tá bom? De qual hidroxila sai, né? Se é a hidroxila do álcool, se é a hidroxila do álcool ou do ácido carboxílico que sai. Os químicos fizeram aí um estudo, né, e marcaram o oxigênio do álcool e viram que quem sai é essa hidroxila aqui do ácido sempre, tá bom? Essa hidroxila sai e aí eu tenho, né, a reação aqui com o hidrogênio do álcool e formo a água, né, a questão da desidratação. E aí esse oxigênio que chega aqui no ácido para formar o meu éster, ele é proveniente do álcool, tá bom? Então essa ligação aqui é rompida, sai essa hidroxila
e entra essa parte do álcool aqui, tá bom? É só um estudo mais aprofundado para que vocês tenham noção aí de como é que acontece um mecanismo de reação mais rebuscado dessa reação química, tá bom? Então, a gente fica por aqui com o estudo das reações de esterificação. A gente viu um exemplo aí bem legal, tá? Que foi aqui o estudo da formação do etanoato de isobutilo, ou acetato de isobutilo, tá bom? Espero que vocês escrevam essas reações no caderno, para que vocês tenham uma dimensão melhor, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente já começa estudando a questão da hidrólise, né? As reações de hidrólise, ácido e meio básico, tá bom? Forte abraço e até a próxima.